E aí, rapaziada? Bacana? Tudo certinho? Ó, deixa eu explicar para vocês. Vou tratar a Revolução Industrial de uma forma diferente até agora, tá? Do que eu tenho feito com o terceiro ano. Vou tratar como uma revisão de conteúdo, certo? Por quê? Porque é uma matéria que vocês já viram comigo no ano passado e esse ano vocês estão vendo de forma contínua, tanto com a geografia quanto com sociologia. O planejamento integrado permite isso, certo? Então, como eu sei que é um assunto já bem trabalhado, vou tratar de revisar alguns aspectos que acho importantes para vocês, correto? Então, vou dividir essa revisão em duas partes, duas aulas, para caber dentro desse modelo, desse tempo estabelecido pela coordenação. Tranquilo? Tá? Vou dar uma conceituada no processo e depois vou trabalhar esses tópicos aqui que eu sei que são importantes dentro de uma prova, tanto na escola quanto nos vestibulares. Tá certo? Fatores que favoreceram esse processo de industrialização, os motivos do pioneirismo inglês, as características que marcam essa primeira das três expansões industriais e as consequências desse processo de industrialização. Tá? Então, vamos lá, para não perder tempo. O que vem a ser Revolução Industrial? Como está evidenciado aqui na imagem, certo? De cara, dá para ver que tem a ver com o processo de mecanização da produção, certo? Então, podemos dizer que Revolução Industrial ele é um processo de substituição. Né? Processo de substituição de quê? Normalmente, processo de substituição do trabalho manual pelo trabalho mecanizado. Certo? É o que as pessoas aqui, está aqui no resumo aqui, ó, Revolução Industrial, processo que leva à substituição das ferramentas pelas máquinas, certo? Da energia humana, do trabalho manual, pela energia motriz, tá? Do modo de produção doméstico, que pode ser artesanal, mas também pode ser manufatureiro, pelo sistema fabril. Deixando claro que nesse processo do artesanal, passando pelo manufatureiro e chegando ao fabril, basicamente o que a gente tem que levar em consideração é o crescimento gradativo e cada vez mais intenso do mercado consumidor, certo? E diante dessa demanda, a necessidade que o homem teve de se adaptar, inicialmente, ainda dentro da estrutura de produção manual, através da especialização de tarefas, certo? E posteriormente com a introdução da máquina, certo? Substituindo esse trabalho manual. Tranquilo? O que mais, Ronaldo, que a gente tem que lembrar? Né? Se esse processo de mecanização ele fica evidente ao longo desse século XVIII, a primeira questão que a gente tem que parar para pensar é o seguinte: quais são os fatores históricos que estão relacionados a esse processo de transformação, de substituição, ou seja, de mecanização da produção? Né? Se tem um processo de mecanização com máquinas, né, cada vez mais elaboradas, sofisticadas para a época, certo? Aqui dá para ver uma série de máquinas dentro de um espaço que, para comportar essas máquinas, tem que ser relativamente grande. Né? Então, a gente tem que parar para pensar no seguinte: tem que ter grana na parada, sem dúvida nenhuma. Nesse processo, necessariamente, tem que ter capital envolvido. Então, o primeiro fator que favorece esse processo de substituição é o acúmulo de capitais. E nessa questão do acúmulo de capitais, basta a gente lembrar do processo de modernidade, né? Das práticas mercantilistas, daquilo que alguns vão chamar de processo de acumulação primitiva de capitais. Normalmente, naquele momento, associada às práticas comerciais, né? E também muito, né, ao processo de colonização da América, certo? Então, você, num determinado momento, você tem uma oferta considerável de capitais. Né? Qual é um outro fator que essa imagem aqui também mostra, certo? É a técnica. Não teria máquina sem desenvolvimento técnico-científico. Provavelmente não teria máquina sem você falar de renascimento. Não essa máquina funcionando nesse esquema aqui. Né? Essa é a questão. Você pode falar, mas existiam máquinas no mundo feudal, existiam máquinas na antiguidade. Sim, mas não com essas características, com essa concepção aqui. Máquina a vapor, por exemplo, máquina de ação repetitiva. Aqui, ó, aqui a gente está vendo uma indústria têxtil, certo?
Então, quando você fala desse tipo de máquina que está aqui ilustrada, você necessariamente está falando de desenvolvimento de uma técnica considerável. E aí a gente começa a voltar lá no Renascimento, no cientificismo, certo? E mais à frente, naquela revolução do século, aquela revolução científica do século XVII. Aí a gente vai estar falando também de quê? De iluminismo, a gente vai falar de feras como Isaac Newton, certo? Necessariamente, para você falar desse tipo de máquina, você tem que lembrar de cientificismo, sem dúvida nenhuma, certo? O que mais, Ronaldo, que a gente tem que lembrar? Uma outra coisa que a imagem deixa evidente aqui é a quantidade de mão de obra relacionada aqui, ó, a essa atividade, a essa gravura, certo? Então, uma outra coisa importante é a liberação de mão de obra. Tá? E nesse caso, se pensarmos especificamente em relação à Inglaterra, que iniciou, que conduziu esse processo inicialmente, a gente deve voltar lá atrás, naquilo que se iniciou ainda na dinastia Tudor, certo? Que depois foi intensificado na República Puritana do Oliver Cromwell, que é o processo de cercamento dos campos. Não é isso? Introdução de mão de obra assalariada nos campos e liberação de mão de obra ociosa, que passou a ser aproveitada nas cidades, que estavam em processo de desenvolvimento manufatureiro. Então, nós temos 3 fatores essenciais: oferta de capitais, liberação de mão de obra e desenvolvimento técnico-científico. Não teria revolução industrial sem a conjugação desses 3 fatores, sem dúvida nenhuma. Certo? Posto isso, o que a gente deve lembrar? Posto isso, devemos lembrar, como eu falei já, que um determinado país, uma determinada região, reuniu essas condições, né? Primeiro que outras áreas, que outros países. E sabemos também que esse país foi a Inglaterra. Por isso que, num determinado momento, você tem que falar de quê? Você tem que falar de pioneirismo inglês. Quais são os fatores históricos que levam a Inglaterra a partir na frente nesse processo de desenvolvimento industrial, certo? E aí, Ronaldo, quais são esses fatores? Eu estou aqui porque eu estou tentando controlar o tempo pelo cronômetro e não estou me enrolando um pouco, tá? Não liga não. Certo, moçada? Então, o que vamos lembrar é o seguinte: a Inglaterra, acabei de citar um deles. Se tem necessidade de liberação de mão de obra, acabei de falar, desde o século XVI que a Inglaterra está passando por um processo de liberação de mão de obra através do cercamento dos campos. Certo? O que mais, Ronaldo? Se pararmos para pensar na questão econômica, a Inglaterra teve grande sucesso no seu mercantilismo comercial e marítimo. A Inglaterra, vamos brincar assim, era a dona dos mares, desde o segundo ato de navegação estabelecido pelo Cromwell. Né? Ela tinha hegemonia nos mares, e aí aquela brincadeira, não tinha avião, ainda não tinha trem, então boa parte das riquezas circulavam pelos mares. E a Inglaterra ela se torna dona, entre aspas, desses mares. Portanto, ela favorece esse processo de acumulação, né? Levando em consideração também que a Inglaterra tinha uma importante área de colonização, não só na América, na parte dos Estados Unidos, mas também na Índia. Certo? Então, num determinado momento, esse comércio, né? Esse comércio marítimo, não só a própria atividade marítima, mas também outras, não só o comércio marítimo, mas outras atividades marítimas, como a pirataria, como o corso, como o transporte, o frete, certo? E isso faz com que a Inglaterra tenha condições econômicas de acumular capital, que, no caso, era necessário para esse desenvolvimento técnico-científico, para esse processo de mecanização da produção, certo? Tem um outro fator que favorece a Inglaterra? Tem um fator político, que é considerável. Né? A Inglaterra, no século XVII, fez a chamada Revolução Gloriosa. E daí, Ronaldo, o que isso tem a ver com a indústria? A Revolução Gloriosa colocou no comando do país a classe burguesa comercial. E controlando a política do país, a burguesia inglesa lançou uma série de leis que favoreceram o avanço dessa economia, como a consagração da propriedade privada, certo? Como a livre iniciativa, como o incentivo ao livre comércio, ou seja, práticas liberais que posteriormente favoreceram esse desenvolvimento industrial mecanizado, né? E ainda temos um outro fator geográfico. Quais seriam, Ronaldo? Fatores, na verdade, né? A sua condição insular, ou seja, o fato dela ser uma ilha, né, fazia com que ela ficasse isolada daqueles vários conflitos continentais europeus. Então, quando rolava o prejuízo, a destruição da infraestrutura, isso acontecia na casa do vizinho.
Isso acontecia na área continental, certo? A Inglaterra ela ficou preservada, né? Essa questão. Parecido com o que aconteceu com os Estados Unidos até o atentado do 11 de setembro, que até então não rolava prejuízo dentro do território, do próprio território, certo? Isso favoreceu a Inglaterra. Teve uma outra questão geográfica também. O fato dela ser insular levou ela a investir pesadamente no seu setor comercial e marítimo, certo? E tem um terceiro fator importante. Qual é o terceiro fator importante? Importantes reservas minerais, principalmente de ferro e carvão. Lembrando que são minerais extremamente importantes para o desenvolvimento dessa primeira expansão industrial. Portanto, quando você olha a história da Inglaterra, né, ela conjuga, ela junta, reúne, né, fatores extremamente importantes que favorecem esse passo à frente. Então, lembrando para vocês, economicamente, ela tem um avanço considerável no setor marítimo, permitindo acumulação, né? O setor marítimo favorece a ação colonial, comercial também, certo? Essas enormes reservas minerais também favorecem, tranquilo? A questão política, com a burguesia tomando poder naquele país a partir do século XVII, da Revolução Gloriosa, que traz, né, de forma precoce essa concepção liberal à Inglaterra, e a questão socioeconômica com o cercamento dos campos, né, liberando mão de obra que foi posteriormente utilizada nas cidades inglesas. Certo, moçada? Então, esses são os fatores, tá? São fatores que favorecem o processo de industrialização como um todo e, posteriormente, analisamos os fatores que explicam o passo à frente da Inglaterra nesse processo de mecanização da produção. Tá? Na próxima aula, nós falaremos das características que marcam esse processo, ou seja, essa primeira onda de mecanização, de industrialização da produção, que a gente chama de primeira expansão industrial, certo? E, posteriormente, falamos de uma coisa que é muito importante nas provas, né, que são as transformações ocasionadas por esse processo de industrialização, certo? Fatores ou consequências econômicas, políticas, sociais, culturais, geográficas e por aí vai. Ambientais. Haja consequências, né, galera? Tá certo? Conto com vocês, tá? Na próxima aula a gente vê esses fatores que eu mencionei agora. Tchau, tchau, rapaziada. Valeu.